Olá, crianças, e dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar sobre a unidade 2, né, ainda dar continuidade, fazer revisão para a prova também, certo? Falando sobre luz intensa, capítulo sobre iluminação. Falamos sobre volumes, vamos falar também, revisar também, falando sobre as esculturas, tá certo? Aqui nós temos um lampião, usado no passado como fonte de energia, né, artificial, certo? Escultura, na página 260, vocês estão vendo aí, fala sobre a escultura no nosso livro. É uma representação de formas por meio de materiais em 3 dimensões, criando volume, que foi o capítulo que nós vimos na capítulo 1, né? Certo? Ele tem altura, né? Tem altura, tem largura, né? E tem profundidade, né? Então, as esculturas, né? Nós temos aqui esculturas com tampas, né? Coisa bem simples, mas que ficou muito bonita essa escultura, as esculturas, né? Cada um com as suas características diferentes. São 2 esculturas usando tampas, né? E com materiais diferentes, certo? Então, eu estou aguardando a escultura de vocês, a foto da escultura de vocês. Até agora eu recebi somente uma, certo? Então, vamos agora para a página 261. Na página 261, nós temos aí a luz. O que é a luz, né? Nós temos aqui um gato, que é um animal noturno, ou seja, ele gosta da noite, né? Certo? Eles passam praticamente o dia dormindo, né? E à noite eles saem. Então, o que vem a ser a luz? O escuro também pode ser uma das vantagens. Por exemplo, quando estão cansados, podemos descansar e dormir no escurinho do quarto. Já o gato não gosta, né? O gato à noite ele quer passear. Por quê? Porque, como outros animais, o gato é um animal noturno. Você consegue ver no escuro? Você já percebeu um gato no escuro, que a gente vê só os olhinhos dele, como se fossem 2 bilas brilhantes, né? Então, as pessoas só enxergam as coisas porque existe luz. O gato deve conseguir ver no escuro, né? Porque, já que ele é um animal noturno, né? Mas não é por conta do que ele enxerga, não, né? Então, as coisas que enxergamos tem que ter a existência da luz, nós seres humanos. O escuro é a ausência dela, certo? Então, o escuro é a ausência da luz. Quando tudo está totalmente escuro, não conseguimos enxergar nada. Quando você fecha os olhos antes de dormir, você enxerga alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque você fechou os olhos, você está sem como é que nós podemos dizer? Sem a presença da luz, né? Então, é tudo escuro, né? Quando você vai dormir também, que apaga a luz do seu quarto, se não tiver nem assim, uma janela de acesso a algum tipo de claridade, você também fica no escuro, né? Então, você já passou por uma situação assim, de ficar totalmente no escuro, sem luz? O que você lembra? Porque tem pessoas que têm pânico, né? Ao ficar no escuro. E você? Aqui nós temos 2 crianças, né? Tipo no seu mundo assustador, né? Quando fica no escuro. Olha só o que passa pelas cabecinhas dele, bruxas, monstros, né? Então, não são coisas boas que passam na cabecinha deles, né? São coisas consideradas assustadoras.
Em algumas situações é ruim ficar no escuro. Como nós falamos anteriormente, já tem outras situações que é bom, que é quando você vai dormir, quando você vai relaxar, né, descansar. Aí esse momento que de escuridão é propício para isso. Já para outras pessoas não, eles acham ruim porque a imaginação, né, leva a eles algumas situações que não são muito agradáveis, como essa situação de monstros, de bruxas, né? Nossa imaginação nos leva a acreditar que na escuridão existem coisas que não são agradáveis, que não nos fazem bem, né? Então vocês estão vendo aí a carinha deles aí, mesmo que representando, mas quando lembraram do que podem imaginar na escuridão, né? Eles ficaram apavorados. Você não precisa ter medo do escuro, só tem que ter cuidado. É uma dica de prevenção, né? Para você não se machucar, não cair, não tropeçar em alguma coisa, né? Certo? Porque ela não nos deixa enxergar, ou seja, a escuridão não nos deixa enxergar. Então, se você em algum momento passar por essa situação de ausência de luz, você tem que se precaver mais, se cuidar mais para evitar tropeçar, para evitar que alguns acidentes venham a acontecer, certo? Agora na página 262 e 263, nós vamos falar sobre a iluminação. Nós falamos sobre a ausência, né? Falamos sobre a escuridão. Agora nós vamos falar sobre a iluminação. O que vem a ser a iluminação, já que vocês sabem o que é a escuridão, né? Então, iluminar quer dizer tornar claro, realçar, encher de luz, iluminar os objetos, lugares ou pessoa quando queremos enxergar melhor ou observar alguns detalhes, principalmente se estivermos no escuro. Aqui nós temos uma criança, né, que ela estava no escuro, no quarto no escuro, mas que ela está usando aqui um objeto, né, artificial para manter o quarto dela claro, né, com um pouco de luz, não totalmente na escuridão. Então ela arranjou aqui um objeto artificial para iluminar o seu momento de descanso, né, quando ela for dormir, certo? Porque tem pessoas que não gostam da escuridão, assim como existem as pessoas que gostam, né? Existem as que não gostam. E nós vamos aqui para a descoberta do fogo, certo? A descoberta do fogo, que já vai para a página mais adiante, né? Vai para a página 263, tá certo? Então, aqui nós temos os primitivos, os homens das cavernas, né? Que eles usavam a matéria-prima, que era o que eles tinham disponível naquela época. Ou seja, aqui eles estão com a madeira e com a pedra, um material muito usado como ferramenta de trabalhos no passado, né? Então, o fogo. Qual foi o primeiro elemento que o ser humano usou para iluminar? Como o próprio título diz, foi o fogo, né? Foi o fogo. O homem aprendeu a controlar e usar o fogo. Aí foi um passo grande para as novas descobertas. Então ele descobriu o fogo, aí veio a tocha, aí veio a vela e vieram os outros objetos, né, de iluminação, certo? Então vamos aqui ainda falando sobre as fontes naturais e artificiais. No que diz respeito à iluminação, como é que nós vamos definir tudo isso, tá certo? Então, como foi possível vocês observarmos, podemos caracterizar as fontes de luz usando como referência a inter-relação, né, dos seres humanos para a sua geração. Elas podem ser classificadas
nesse sentido em duas categorias, que são as naturais, as fontes de energias naturais e as fontes artificiais, certo? Então, as naturais, né, temos como exemplo as estrelas e entre elas o Sol, que não necessita da interação humana para sua ocorrência. Então, não precisa do ser humano, né, para ele existir, nem o Sol e nem a luz das estrelas, né? Então, nós temos também algumas outras fontes que são chamadas artificial, como as lamparinas, né, as velas, os lampiões, certo? Que precisou da existência do homem, né, para que eles fossem criados, né? Então, o homem criou. A natureza nos deu de presente o brilho do sol, a claridade do céu e das estrelas. E o homem criou alguns outros objetos, como a tocha, né? Ele descobriu o fogo, ele criou a vela, ele criou o lampião, a lamparina e por último, para substituir os outros artificiais, né, em termos de iluminação geral, veio a luz elétrica, que vem passando também por alguns processos, né, para melhorar cada vez mais, certo? Que os inventos para iluminar, aqui nós temos a tocha, nós temos a vela, o lampião e a lamparina, certo? Então, após o ser humano conseguir controlar o fogo, o que ele criou para iluminar os objetos no espaço? Desses aqui, ele criou depois do fogo, né? Quando ele aprendeu a controlar o fogo, a usar o fogo, ele criou a tocha, né? Porque ele precisava se locomover para caçar os seus animais, ou então quando vinha das suas caçadas, né? Nas cavernas, se proteger lá, tanto da escuridão como do frio, né? Aí ele criou a tocha também com elementos naturais, né? Como é que a gente pode dizer? A matéria-prima que ele retirava do ambiente onde ele vivia, certo? Depois da tocha veio a vela, um dos primeiros objetos fabricados pelo homem para iluminar os ambientes. Com a vela vieram os lampiões e a lamparina. Por último veio a luz elétrica, né? Que está passando por algumas adaptações, melhoramentos, né? Ao longo do tempo. Aqui nós temos alguns objetos que nós vamos classificar entre objetos naturais e objetos artificiais. Naturais, nós temos aqui a luz natural do sol e dos relâmpagos, né? Certo? Dos relâmpagos. Nós temos artificiais, a lua, o brilho da lâmpada, né? Luz natural, artificial aqui não é natural, é artificial, que foi o homem que criou, né? Com a descoberta do fogo, usando matérias-primas, né? Artificial também a lanterna e aqui o lampião também artificial, certo? Aqui foi considerado natural porque foi o homem que criou, mas usando a matéria-prima, né? E a lâmpada, botaram lua, mas não é lâmpada, é artificial, certo? Onde está a luz aqui nessas imagens? Vocês estão vendo que a vela foi um dos primeiros objetos criados pelo homem, né? Nós temos aqui o lampião, que foi usado durante muito tempo para iluminar as nossas ruas, né? Como os postes, né? Ele era usado como postes. E aqui nós temos um fogão a lenha, né? Que também era usado para o fogo, né? Que iluminava o ambiente, clareava, né? O ambiente, realçava o ambiente, conforme a definição de iluminação, tá certo? Então, nós temos aqui 3 exemplos
de onde está a luz. A luz está na vela, né? Na vela, a luz está na claridade, onde o lampião é usado, e aqui no fogão a lenha, que dificilmente vocês vão ter a oportunidade de conhecer, que é um objeto do passado, né? Então, a importância da iluminação. Com a evolução da iluminação, todo tipo de... como é que a gente pode dizer? Trouxeram várias possibilidades para nós, seres humanos. Uma dessas possibilidades de importância na iluminação foi no teatro, né, em apresentações teatral, onde a partir da iluminação outros objetos, outras fontes vieram surgindo, aí os espetáculos tiveram mais vida, mais cor, mais luz, né? Então aqui, um espetáculo teatral não é feito somente de atuação, ou seja, da presença do artista, né, representando o seu papel, não. Ele depende de um texto bom, de um figurino, que são as roupas usadas pelos atores, de uma trilha sonora, que é as músicas, né, que são executadas durante as apresentações ou as apresentações, um cenário, né, tem que ter um cenário, dependendo do que vai ser apresentado, eles usam objetos para compor um cenário, e uma boa iluminação, como vocês podem ver aí, todas essas características que eu falei em termos que vocês conseguem visualizar, vocês conseguem visualizar aí o figurino, que são as roupas, né, o cenário, certo? E a iluminação, né? Vocês estão vendo aí o detalhe na iluminação, certo? Quando você for a uma apresentação teatral, quando você for a uma apresentação teatral, perceba como as luzes mudam de cor. Aqui mesmo você já percebe, né? Como elas mudam de cor, dependendo da cena, certo? Então, dependendo da cena, as cores vão mudando, eles vão focando em determinados locais para chamar a atenção, né, do público para aquele momento, certo? Então, tudo isso é necessário para transmitir diferentes sensações, né, de quem assiste o espetáculo. Uma forma usada para chamar a atenção do público. E nos anos passados, como que era usado no teatro a iluminação? O que era usado no passado para iluminar? Que nós temos um exemplo, né, do teatro grego, certo? Então, ele não era coberto, porque geralmente eles faziam um horário em que eles podiam usar o quê? A luz do sol, né? Uma luz natural. Então, a primeira forma de iluminação teatral foi a própria luz do sol. Os gregos há séculos calculavam o tempo de duração do espetáculo para que as ações ocorridas no horário do sol, né, ao meio-dia, quando o sol está ao centro, certo? Tivesse relação com esse tipo de luz, né, fonte forte e quente. Então, eles procuravam sempre usar um horário que o sol representasse algo a mais, né, tivesse a sua importância. Então, o horário do meio-dia era um sol forte e quente, então eles aproveitavam para trabalhar aquela cena. Então, havia toda uma programação para a apresentação, eles usarem a parte quente do sol e depois a mais branda, né, quando estava entardecendo. Além disso, eles se programavam para que o fim da peça acontecesse no horário do pôr do sol, que foi o que eu falei, o sol mais brando, né, que ele já estava indo, criando um clima mais dramático e poético para o ato, para o final, né, no caso da apresentação.
as cenas mais fortes, né, mais elétricas, eles procuravam gravar durante o momento em que o sol era mais forte. Vamos falar um pouquinho sobre a iluminação no passado, que vocês encontram na página 268. Lembrando que nós estamos revisando para a prova, nós vamos revisar essa semana, né? Estamos fazendo atividades, estamos revisando. Sempre eu estou revisando, mas essa semana eu estou focando mais já para vocês estudarem para a prova. Certo? A iluminação no passado, na Idade Média, para iluminar o teatro, era usada as tochas, né? Primeiro foi a luz do sol e depois o homem, usando a sua matéria-prima, ele criou, né? Produziu a tocha. Vieram as lamparinas e as velas. Nessa época, a iluminação tinha como intenção principal permitir às pessoas que vissem o que estava acontecendo na cena, certo? Hoje, muitas vezes, a iluminação é usada para destacar ou mostrar algum detalhe. Então, no passado, o objetivo era mostrar o que estava acontecendo ali na cena, porque se não tivesse iluminação, não tinha como ver as apresentações, estariam na escuridão, né? Então, eles criaram com o intuito de clarear, das pessoas poderem ver o que estava acontecendo. Agora, no presente, como nós já temos acesso à iluminação, né? Então, o homem criou outras fontes, outros objetos, né? Para iluminar, mas para destacar os detalhes na cena, né? Então, nós temos aqui as lamparinas, as velas e a tocha, né? Aqui a tocha e a luz, né? Que é usada para iluminar. Então, esse daqui é a página 268 do seu livro. Na página 269, nós vamos tentar, você já imaginou como era difícil para as pessoas que trabalhavam no teatro cuidar da iluminação naquela época, né? Porque vocês sabem que o teatro lembra o quê? Lembram cortina, né? Lembram roupas de tecido, né? Hoje em dia temos muito aparelho e luz de diferentes tipos, mas antigamente era tudo mais difícil e perigoso. Por isso que eu citei, né? As cortinas, as roupas tudo mutuada lá e o perigo, né? De acontecer alguns acidentes quando era usado as lamparinas, né? Segundo a história, muitos acidentes aconteciam, por exemplo, com lamparinas, que eram derrubadas e pegavam fogo, né? No entanto, mesmo assim, o teatro se popularizou, pois as pessoas gostavam muito de assistir às peças, de modo que valia a pena ter todo esse trabalho e sacrifício para realizá-los. Então, mesmo correndo um risco de se machucar e de acontecer os incêndios, as apresentações teatral sempre foi, né, algo que as pessoas gostavam, né, que elas achavam que valia a pena todo aquele sacrifício. Então, era uma coisa que lhes faziam bem, né. Vamos para a página 269, na parte que fala sobre outros materiais de iluminação teatral. Aqui nós já vamos falar de atualidade, certo? Então, nós vamos colocar aqui mais 3 tipos de formas de iluminar, certo? Que fazem parte da nossa realidade atualmente, que veio acrescentar, né? Que veio dar mais brilho às apresentações teatrais, certo? Então, existem muitas formas de iluminar um espetáculo e dar destaque a várias partes de um palco. Pense em algumas formas de iluminar uma apresentação e observe as seguintes imagens de diferentes focos de luz. Aqui nós temos um holofote, certo? Que ele está direcionado como se ele estivesse
e direcionado para o centro, né? Em que a apresentação você utiliza este tipo de luz como holofote. Que situação você acha que nós devemos usar o holofote? Para focar uma cena, como vocês têm aqui na imagem da página. Nós temos uma imagem aqui, vou citar essa mesmo, da página 267, onde tem 2 atores, né, no palco do livro de vocês. Então, esse holofote aí serve para destacar essa cena, né? Vai ficar bem interessante o foco do holofote na imagem desses 2 atores que tem aí no livro de vocês, da página 267. Aqui, essa forma de iluminar é um holofote, certo? Vamos ver mais 2. Aqui nós temos este palco com vários focos de luz, seria para que tipo de apresentação? Aqui nós podemos ver aqui que poderia ser uma apresentação onde tem vários atores, né, participando. Pode ser também uma banda, né, onde estão se apresentando no palco, né? E esse daqui pode ser uma apresentação de dança, né? Então, estas luzes coloridas vindas de todas as direções, em que cena você as usaria? Então, aqui pode ser também uma apresentação de teatro também, né? Pode ser uma apresentação musical, mas está mais para musical, porque tem muito fundo colorido. Se bem que nas apresentações teatral, eles usam mais aquela fonte focando uma cena só, quando tá aquele ator falando. Quando não tá, ele abre para todo mundo a iluminação colorida, como nós tivemos a oportunidade de ver nas imagens anteriores, né, onde tem aquele colorido do pessoal com figurino, que é usado no espetáculo, certo? E nós finalizamos nossa aula de arte iluminada, né, que a vida de vocês continue iluminada, porque vocês iluminam as nossas vidas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.